Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o crescimento urbano e conurbação, tá? Abram a apostila de vocês aí na página 10 e vamos lá. Bom, então qual é a diferença entre urbanização e crescimento urbano? Quando a gente fala de crescimento urbano, a gente está falando aí da expansão física das cidades. Então, ela vai crescendo de acordo com que vão sendo construídas novas ruas, novas moradias, novas empresas, novas indústrias, enfim. Então, de acordo com que as construções vão sendo feitas, essa cidade ela vai crescendo fisicamente. Quando a gente fala urbanização, a gente está se referindo à transferência dessas pessoas do meio rural, ou seja, as pessoas que saem do campo para ir até o meio urbano, essas pessoas que saem do campo e vão para a cidade. Então, quando a gente fala em urbanização, a gente está se referindo à concentração de pessoas na área urbana do município. E de acordo com que o crescimento das cidades ela vai acontecendo, começa a surgir aí, então, os espaços que são chamados aí de periferia, tá? Que as pessoas começam a ocupar cada vez mais os espaços desse município e vão aí para a periferia. Periferia é uma área mais afastada do bairro, né, do centro da cidade, tá bom? E quando a gente fala conurbação, quer dizer que é a junção, né, de duas ou mais cidades que se encontraram ali geograficamente devido à expansão desse crescimento urbano, tá? Então, essa é a diferença entre crescimento urbano, urbanização e conurbação, tá bom? E o estudo desse crescimento a gente chama de crescimento urbano ou mancha urbana, como falei para vocês, que se refere a essa expansão física das cidades, quando elas vão crescendo, né, geograficamente. Aí na página 11 a gente tem alguns mapinhas, né, de São Paulo, que mostra esse crescimento da mancha urbana que ele teve desde o ano de 1940 até o ano de 2000. Então, onde está em vermelho aí desse mapinha em São Paulo, né, nos 4 mapinhas, a gente observa o quanto a mancha urbana de São Paulo se expandiu ao longo dos anos, tá vendo? Aqui ela já era menor, ela em 1940, aí quando foi aí em 1960, ela deu mais uma aumentada, expandiu mais esse território, depois em 1980 expandiu mais ainda, até chegar aí o ano de 2000, a gente observa que essa mancha urbana ela aumentou ainda mais, né? A gente observa aqui pela legenda que essas manchas em vermelho é essa área urbanizada, ou seja, foram esses espaços que a cidade foi ocupando, que a cidade foi crescendo, foi se expandindo, né? Onde possui essa mancha vermelha aí. É o que nós chamamos então de mancha urbana ou crescimento urbano, né? Como eu expliquei vocês. Aí logo abaixo desses mapinhas, a gente tem agora uma atividade para vocês fazerem. Então, com base na observação dos mapas, converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Mas isso eu quero que vocês respondam no caderno, né, já que a gente não está na nossa sala de aula. Vocês vão responder essas 2 questões no caderno para mim. Então, coloquem o cabeçalho, a data de hoje, o número da página, né, para vocês conseguirem identificar depois. Então, questão A. Que município brasileiro foi retratado nos mapas? Em que unidade federativa ele se localiza? Questão B. Que informação os mapas apresentam sobre esse município? Então, de acordo com a análise que a gente fez dos mapinhas, de acordo com a legenda, de acordo com as informações que esse mapa traz, o título desse mapa, vocês vão responder essas 2 perguntinhas aí para mim no caderno, tá bom? E como eu já expliquei a vocês, conurbação é essa união entre as áreas urbanas de 2 ou mais municípios próximos, e essa conurbação ela é comum acontecer, né? Esse crescimento da mancha urbana ele é comum ocorrer principalmente nos arredores das metrópoles, né? Que são essas cidades que exercem influências sobre outras cidades. Para a gente entender melhor como acontece esse processo de conurbação, eu vou explicar essa ilustração para vocês da apostila. Olha só, temos o município A e o município B, né? O município A e o município B aqui. Entre o município A e o município B, a gente tem uma área que não é urbanizada, então tem esse espaço entre os 2 municípios. Aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse município A e o município B ocuparam esse espaço aqui que não era urbanizado antes.
Então, essa área aqui passou a ser urbanizada pelo município A e município B, porém, eles ainda estão separados, né? Quando acontece a conurbação, quando essa área é conurbada, o município A e o município B formam aqui uma área, digamos que essa área C, que é a junção entre um município e outro. Eles entram um no outro, né? Digamos assim, que forma outra área aqui que a gente vai nomear como a área C, tá bom? Esse é o processo de conurbação. Aí embaixo, na página 12, a gente observa uma imagem de satélite, né? Nessa imagem, possui aí áreas urbanas e uma área conurbada, tá? Na unidade federativa do Ceará. Então, a gente observa aí que Fortaleza é uma metrópole, né? Então, como eu falei, essas conurbações são comuns ocorrer ao redor dessas metrópoles, né? Porque elas exercem influência sobre outros municípios, sobre outras cidades. Então, aí nesse mapinha, nessa imagem, né, de satélite, a gente está observando a conurbação de Fortaleza com Caucaia, Maracanaú e Eusébio, tá? Então, ó, aqui está Fortaleza, né, a metrópole. Ela está com uma área conurbada aí com Caucaia, Maracanaú e Eusébio, tá? Então, quer dizer que essas cidades, elas se uniram, se juntaram, né, a partir desse crescimento urbano que aconteceu. Virando agora na página 13, na seção lápis na mão, tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Na questão 1, tá pedindo: com base na leitura da imagem de satélite da página 12, resolva as atividades propostas a seguir. Questão A. Com lápis de cor rosa, pinte a mancha urbana dos municípios retratados na imagem. Então, vocês vão pintar aí essa mancha urbana, a área que esse município ocupa, essas áreas que eu falei que dos municípios que fizeram ali a conurbação urbana. Então, são 4 municípios que vocês vão pintar aí para mim, tá bom? Vocês vão pintar a mancha urbana desses municípios. Questão B. Pinte o nome do município que teve o maior crescimento urbano e está interligado aos demais, estabelecendo uma rede. Então, eles estabeleceram uma rede entre essas cidades. E teve uma cidade maior, né, que é a metrópole, que interligou aí nos outros municípios. Então, você vai pintar o nome desse município. Qual é esse município que teve o maior crescimento urbano, tá? Questão C. Observe na imagem que o limite territorial dos municípios foi marcado com linhas de cor vermelha. Com a caneta colorida, indique a área conurbada entre Fortaleza e Caucaia, Fortaleza e Eusébio e Fortaleza e Maracanaú. O que vocês vão fazer? Aí, essa delimitação aí, que está com essas linhas traçadas em branco, o que vocês vão fazer? Vocês vão, nessa linha que está em branco aí, vocês vão marcar essa área que foi conurbada entre Fortaleza e Caucaia, Fortaleza e Eusébio e Fortaleza e Maracanaú. Então, vocês vão pintar a linha que faz limite entre um município e outro, tá? Os municípios que têm essa área de conurbação, igual tá pedindo aí na questão C, tá? Entre Fortaleza e Caucaia, Fortaleza e Eusébio e Fortaleza e Maracanaú. Questão 2, vocês vão ler atentamente esse textinho e com base nesse texto que vocês leram na questão 2, vocês vão assinalar as alternativas aí, né, os quadradinhos que estiverem corretos. Então, aquela frase que estiver correta, estiver fazendo vínculo com o texto, vocês vão marcar um X no quadradinho, tá bom? Vocês vão fazer só até aí, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivão para a tia Lívia corrigir. Beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!